Está gravando, tá, gente? Bom dia! Hoje é a nossa primeira aula aqui de História da Arte do Brasil 2. Eu estou super contente de poder voltar da aula, que mesmo dessa maneira aí, meio novidade para todo mundo, eu realmente gosto de fazer isso. Eu gosto de estar aqui com vocês, de partilhar com vocês essa paixão aqui pela História da Arte. Então, eu vou começar querendo fazer uma pequena revisão com vocês de História da Arte do Brasil 2. Desculpa, História da Arte do Brasil 1. Exatamente. Então, eu vou aqui vou compartilhar uma folha em branco e eu vou querer que vocês vão me falando nomes de artistas, ou nome de monumentos, ou nome de algum estilo que vocês tenham aprendido lá em História da Arte do Brasil 1. Tá? Então, deixa eu compartilhar aqui uma janela. Peraí. Deixa eu abrir aqui primeiro. Sentido. Pronto. Revisão do semestre. Quem puder, vai me dizendo aí qualquer coisa, entendeu? O nome de artista ou o nome de um estilo. Eu vou escrever. Pode começar? Pode. Ataíde. Ataíde. Ótimo. Ataíde, o nome dele se escrevia de várias maneiras. Eu coloquei assim desse jeito, mas às vezes tem outras formas de escrever o nome dele, tá? Foi muito variado. Mestre Valentim. Mestre Valentim. Quem mais? Se não lembro o nome de um artista, vocês lembram de algum monumento, alguma arquitetura? Acho que tem que fechar um pouquinho a janela. Ou vocês lembram de algum estilo artístico que foi trabalhado? Lembra de abrir o microfone, tá, gente? Senão eu não vou escutar. Se alguém está falando com o microfone fechado. O barroco. Barroco. Muito bem. Então, a gente tem aí Ataíde, Mestre Valentim, Barroco. O que mais que vocês lembram? Vamos tirar a poeira aí das mentes. Rococó. Rococó. Isso mesmo. Estilo nacional português? Estilo nacional português. Isso é um estilo de pintura, de escultura, de arquitetura, de quê? Eu esqueci o nome. Entalhe interno. Das talhas? Talhes, isso. Tá bom. Acho que é o altar. Tem os retábulos, altar-mor, isso. Talhas religiosas, né? Aleijadinho. Aleijadinho. Tava demorando, né, gente? Lorena pontual. Epa, escrevi errado aqui. Artes indígenas. Artes indígenas. Lorena, por favor, você é monitora, hein? Ela tá escondendo o jogo, mas ela é monitora de Brasil 1. Não é, Lorena? É? Que bom! Eu vou aproveitar, então. Ai, que vergonha. Tem que saber. Não, mas os outros também têm que falar. Aí, a Paola não tá aí, não? Ela sabe um monte de coisa também. Eu acho que ela tava tendo problema com a internet. Meu Deus. Jesuíta também, né, gente? Tem alguém querendo entrar e eu não permiti. Peraí, agora eu permiti. Jesuítas. Ela tá ali.
quando eu faço isso, muda, não? Vocês estão sempre vendo a folha em branco, quer dizer, a folha que eu estou escrevendo. Não, tá mudando. Só Tá mudando? Ah, na hora que eu vou para gente, tipo assim, agora vocês estão vendo a conversa. Aí eu venho para cá, vocês veem de novo a folha. Eu É tô isso? vendo, eu tô vendo os dois, tanto a folha em cima quanto a folha embaixo, do meu lado. Ah, é? Ah, tá. ah, Bom, urbanismo. então a gente... Oi? Urbanismo, eu lembro que a gente viu também. Urbanismo E colonial. dentro do urbanismo, você lembra de algum local da cidade? Cara, eu não lembro. Eu lembro que o Alberto comparou a América Espanhola com a América Portuguesa, mas eu não lembro especificamente as tá. cidades. Então, eu vou colocar assim, urbanismo na América Espanhola. Mas pelo menos você lembra qual foi a comparação? A comparação. Eu lembro que. Eu não sei se foi o texto que eu li, mas enfim, ele comparava como que as cidades se estruturavam de forma diferente na América Espanhola e na América Portuguesa. E eu lembro que a América Espanhola partia de um centro e meio que irradiava, e na América Portuguesa era meio tudo complexo, assim, meio confuso. E lembro também do texto do Sérgio Buarque, de Holanda, do Raízes do Brasil. Lembro que eu li um capítulo, agora eu não lembro a situação em si. Acho que Tem uma história... Fala. Acho que a arquitetura na América Portuguesa, ela segue acho que o formato da montanha, que eles mostraram que a igreja às vezes está na parte mais superior, mas o resto da cidade ninguém remove montanhas para poder construir. Eu acho que foi isso mais ou menos que eu vi. Não tenho certeza. Mostraram uma foto da Bahia, a cidade é feita bem na parte mais baixa. Entendi. No caso, assim, talvez na América Espanhola houvesse um projeto mais quadrangular, assim, Era mais geométrico. Mais geométrico, mais planejado. É isso aí. Ó, então a gente tem aqui Ataíde, Mestre Valentim, Barroco, Rococó, Estilo Nacional Português, Trabalhos Religiosos, Aleijadinho. Mais alguém está entrando. Artes indígenas, jesuítas, urbanismo na América Espanhola e na América Portuguesa. Nome de alguma igreja, vocês lembram? Cadê a Paola? A igreja é aquela do Lago São Francisco. Tá. Eu acho que a gente chegou a ver. É a Mosteiro de São Francisco. Eu não sei se é isso. Tem o Mosteiro de São Bento. Não, sim, Isso. São Bento lá em cima, mas tem um lá embaixo, no centro do Rio. Você tá falando Lago São Francisco ou Carioca? Carioca, confundi, desculpa. Carioca é São Bento, não é? Não, Carioca é Santo Antônio. Carioca. Convento de Santo Antônio. Ah, sim, mas tem, além do convento, tem uma igreja linda, 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 que é de São Francisco da Penitência. Eu acho que é da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência. Eu acho que uma é da primeira, eu não lembro. Uma da terceira. Gravura também, de viajantes quentistas. Gravuras de viajantes? Sim. Bom, eu acho que a gente, pelo menos assim, a gente começou já a ter essa ideia, né, do que vocês estão lembrando, e a gente pode perceber que a grande produção foi ligada à religião. Não? Assim, tudo bem, tem o urbanismo das cidades e tal, mas quem era os mecenas, enfim, quem fazia as encomendas, quem pagava os artistas ou fomentava o trabalho dos artistas, grande parte, pelo menos o que chegou até nós, foi essa arte feita na igreja. Certo? Eu vou agora mostrar umas imagens, não apenas a gente ficar falando, mas eu vou mostrar as imagens. Então, vamos ver aqui, essa aqui. Pronto. Aqui, então, a gente está vendo a Igreja de São Bento.
Se vocês não estiverem vendo, por favor, vocês me avisem. Tá aparecendo aqui. Então, ainda bem. Tem um Pra algum mim, lado... Para mim, as imagens não estão aparecendo. Só está Não? aparecendo do corpo você. Não está aparecendo a imagem da igreja? Não. E Deve agora- ser que o seu Só tá tá fixo. numa tela Ana. só. Tenta, Mirella, tenta tirar do fixo. Acho que deve estar fixo na Ana. Ah, o destaque. Pode ser alterar layout. Foi. Obrigada, gente. Olha só, olha só essas imagens, que incrível, né? Aqui a fachada da igreja. E aqui a imagem do interior da igreja, né? Do Mosteiro de São Bento. Vocês podem comentar um pouquinho para mim da diferença entre a fachada e o interior? A fachada ela é bem assim discretinha, né? Isso. Em vista do que a expressão que os textos falavam de caverna interior, tudo coberto, né? Dourado. Isso. É muito impressionante o contraste, né? A simplicidade da fachada, e tinha até uma expressão que usavam, arquitetura chã, né? Que a arquitetura portuguesa desse período é a arquitetura chã, quer dizer, uma coisa simples e mais sem grande esforço. Se a gente pensar numa catedral gótica, lembra das catedrais góticas, aquele fluxo vertical? E aqui, não, ao contrário, uma arquitetura chã, no sentido de que ela é ali bem estável, tem esse, enfim, não é colada no chão, mas é um pouco nesse sentido. Mas quando você entra dentro da igreja, é como se fosse um choque, né, estético, assim. Todo esse brilho do ouro, esses detalhes todos da ornamentação, nada é simples, é tudo muito rebuscado, na verdade. Aqui nessa foto a gente, inclusive, vê com os monges, então a gente percebe como havia essa arquitetura, essa decoração, ajudavam, colaboravam, né, para os fiéis se sentirem realmente num outro espaço. Assim. Eles saíram da vida cotidiana e entraram agora a um contato com esse divino. Né? Fala. O rito religioso ele fazia parte da integração social, era um evento assim que parava. E o ano inteiro era sempre pontuado, né, por essas festas religiosas, ou mesmo o próprio dia, né, ao longo do dia, as horas eram marcadas pelos sinos tocando. Então, realmente, assim, todo o cotidiano das pessoas e a vida religiosa estavam ali isso estava impregnado. E essa aqui, essa tão linda, né, essa igreja, vocês lembram qual é? E vocês estão reconhecendo... É Ouro Preto, se eu não me engano. É em Ouro Preto, exatamente. Eu não sei se vocês tiveram poucas aulas ali no prédio da reitoria. É o medalhão. Exatamente. Lá no prédio da reitoria, no térreo, perto dos elevadores, tem uma moldagem, né? Foi feita a partir desse medalhão, que é da igreja de São Francisco de Assis. Então, essa igreja é projetada pelo Aleijadinho e a decoração interna, as pinturas são do Ataíde. Sim. Aqui, ó. Aqui, Manuel da Costa Ataíde, Assunção de Nossa Senhora, um detalhe desse teto que está ali dentro da igreja de São Francisco, em Ouro Preto. Vocês lembram algum comentário sobre essa imagem, essa pintura do Ataíde, sobre as feições da Madonna, da Nossa Senhora? A gente tem as feições bem fechadas, assim, não é a Nossa Senhora europeia que a gente conhece, né? Exatamente. Porque a mãe do Ataíde era negra, não é isso? Isso. E ele mesclava essas, no caso, a cultura, né, europeia, da religiosa, mas com as feições negras. Exatamente, exatamente. A paleta de cor também do Ataíde, né? O vermelho, o azul. Uhum. E eu lembro, eu não sei se foi Alberto que chegou a comentar, desse teto ser plano, assim, ele dá o resto tudo parece que é 3D, né? E aí ela é chapada, assim, de frente. Tem até ilusionista, se eu não me engano. Sim, mas o que é Lorena que está falando, eu não sei, não consigo ver. Lorena está comentando, é justamente que quando chega no medalhão central,
né? Todo o teto ele é construído numa perspectiva ilusionista. Mas aqui no Brasil, na hora do medalhão central, ela está chapada, mas tem até um nome que eles usam, que agora está me escapando. Porque lá na Itália, nas igrejas lá da Itália, nesse período barroco, o teto inteirinho ele é dessa ilusão, da perspectiva. Parece que furou o teto da igreja e a gente está vendo o céu. Mas, nesse caso aqui, a gente pode ter, nas laterais, que eu não estou mostrando aqui as laterais, elas estão todas construídas com essa perspectiva ilusionista, mas quando chega no medalhão central, é como se o santo tivesse, a santa, no caso, chapada para a gente. Realmente existe essa diferença entre essa arte barroca da Itália e a maneira como foi feita aqui. Aqui, eu estou mostrando uma outra arquitetura que não é religiosa, né, porque não era apenas arquitetura religiosa. Forte Fortaleza? Exatamente. Aqui é a Forte dos Reis Magos, em Natal, no Rio Grande do Norte. Então, assim, também tinha essa arquitetura militar, né? Porque era para os portugueses essa questão de defender o território. Então, a gente também tem esses vestígios dessa arquitetura militar. Aqui é uma outra visão. Essa já é a Fortaleza de Santa Cruz, em Niterói. Se não fosse a pandemia, dava até para visitar, por enquanto não deve estar podendo, não sei. E aqui a gente tem um pouquinho de pintura, porque a maior parte das pinturas vai ser de temática religiosa, mas a gente tem alguns exemplares de paisagem, como é esse caso aqui, que foi pintado pelo Leandro Joaquim, vista da Lagoa do Boqueirão e do Aqueduto de Santa Teresa. Então, ali os arcos, que a gente chama dos Arcos da Lapa, em frente aos Arcos da Lapa tinha essa lagoa. Olha lá, o pessoal tomando banho. Muito diferente, né, do que a gente viu como a cidade foi crescendo. Mas alguns monumentos, eles permanecem. Então, por exemplo, essa igreja aqui, eu acho que é um convento de Santa Teresa. Mas foi uma exceção, né? Essa representação da paisagem foi uma exceção naquele momento. Aqui mais uma do Leandro Joaquim, essa é a Romaria Marítima, diante do Hospital dos Lázaros, está no Museu Histórico Nacional, o outro também. Então, são alguns registros, né, dessa paisagem que são mais raros. Tá, agora, da história da arte do Brasil do século XIX. Eu vou parar aqui essa apresentação. E eu vou voltar para aquela nossa folha. Deixa eu voltar aqui. Tá? Eu tinha anotado aqui tudo que vocês estavam lembrando de História da Arte do Brasil 1. E agora, eu quero que vocês me digam o que vocês já ouviram falar da arte brasileira do século XIX. Deixa eu até fazer. Se vocês sabem o nome de algum artista, o nome de alguma obra, vocês souberem. Indianismo? Uhum. Indianismo, muito bem. Pedro Américo? Pedro Américo. Eita, ficou Pedro minúsculo. Quem é o outro? Sempre se fala, quando fala de Pedro Américo, tem um... Vitor Meirelles. Vitor Meirelles. O Brocos também, eu acho que é do século XIX. Sim, Modesto Brocos. O Museu Nacional de Belas Artes me lembra muito isso tudo. Museu Nacional de Belas Artes. Primeira missa no Brasil. A primeira missa no Brasil. Vou colocar aqui do lado do Vitor Meirelles. Bem, lá dentro do Museu de Belas Artes tem a Galeria do século XIX. Sim. Que, no momento, eu acho
Eu nem sei se está aberto, eu acho que não, mas mesmo que se tivesse, eu acho muito arriscado da gente ir. Mas existe na internet, no Google Art Project, dá para fazer uma visita virtual. Aí eu vou colocar depois, a gente vai divulgar ali o endereço, para vocês próprios fazerem, e vamos tentar, talvez, em alguma aula, a gente ir junto nessa visita virtual. Todos logados ao mesmo tempo. Sim. Eu não sei, ou eu dividindo a tela. Não sei se dá certo, mas a gente vai Acho que seria legal. É. A batalha. Batalha. Qual delas? Dos Guararapes. Não sei se Guarará. Não sei. E a outra é a Batalha do Havaí. Sim. Eu não sei se tem um H ali, mas, enfim, escrevi desse jeito. Epa, Guararapes ficou estranho. Poema também. Moema. Eu estou me lembrando de duas moemas. Qual delas que você está pensando? Eu pensei do Vitor. Tá. Marabá também? Marabá. Marabá é de um outro artista que vocês ainda não falaram o nome. Alguém já ouviu falar do Rodolfo Amoedo? Sim. Então, ele pintou o Marabá. A Redenção tem... de Cã. Redenção de Cã, do Modesto Brocos. O Almeida Júnior, talvez? Almeida Júnior. Cã, eu não sei agora se escreve assim ou com M. É com M. M ou N? M. Maria. Tá. Qual foi que você falou agora? Quando eu estava ali escrevendo Redenção de Cã, alguém falou... O Almeida Júnior. Isso, Almeida Júnior. Super importante, Almeida Júnior. Mais Vocês têm algum? ideia de... Fala. Não, eu tava perguntando se eles sabem algum escultor. Porque eu acho que eu só tava falando... Escultor, exatamente. Escultor. Quem sabe de algum escultor? Que, inclusive, fez uma moema. Tem uma moema que é uma escultura. Vocês já ouviram falar do Rodolfo Bernardelli? Uhum. Já ouvi. Então, Rodolfo Bernardelli. No Rio de Janeiro, tem vários monumentos que foram projetados pelo Rodolfo Bernardelli. A gente depois vai falar mais dele. E Ana, ele tinha... Ai, gente, foi o Rodolfo que fez aqui. É porque eu lembro que da última vez que eu fui no Belas Artes, tinha umas esculturinhas de algum escultor que, na verdade, era do teatro na frente, né? Exatamente. Teatro Municipal. Exatamente. O Rodolfo, as esculturas que estão lá em cima do Teatro Municipal, todas foram projetadas pelo Rodolfo Bernardelli. Isso. Em frente, tem um monumento ao Pedro Álvares Cabral, que fica ali, tem o Outeiro da Glória, e aí tem a praça embaixo, Praça Paris, se eu não me engano. E ali tem um monumento que é o Pedro Álvares Cabral com uma bandeira, e tem outros personagens. Quem fez foi o Rodolfo Bernardelli. Na Presidente Vargas, atrás da Candelária, tem o busto do Pereira Passos. Quem fez foi o Rodolfo Bernardelli. Do lado do Municipal, tem uma estátua que é o do Carlos Gomes, também é do Rodolfo Bernardelli. O monumento que está na Cinelândia não é dele, é Eduardo de Sá. Mas ele brigou com o Eduardo de Sá, porque ele achava que tudo tinha que ser para ele. Então, assim, a história do século XIX no Brasil tem muitas dessas brigas, dessas intrigas, e o Rodolfo Bernardelli foi um desses bastante atuante. Um ótimo artista, excelente artista, mas, ao mesmo tempo, foi bastante criticado pela questão de como ele geria a carreira dele e, às vezes, perseguia. Modesto Brocos, por exemplo, que era amigo dele, chegou um momento que ele cortou relações, porque ele escreveu, inclusive, escreveu sobre Rodolfo Bernardelli, dizendo que, no momento em que ele resolveu fazer escultura, Rodolfo Bernardelli mudou completamente com ele. Então, tem essas partes da fofoca da história da arte. E a gente sabe muito pouco, inclusive, a gente se interessa bastante. Não entendo porque não tem uma matéria só disso. Tô de fofoca, né? Agora, vem cá, vocês já ouviram falar do Eliseu Visconti?
Sim. Então, Eliseu Visconti também entra aqui. O romantismo tropical. Romantismo, sim. Pintores viajantes. Já tinha aparecido lá no primeiro, mas aqui também vai ter vários, porque no início do século XIX vai ter a abertura dos portos, e aí muitos cientistas e artistas também vão querer vir para conhecer o Brasil, né? Conhecer aqui. Tem o irmão do Rodolfo Bernardelli, um que é pintor. Não sei se vocês lembram o primeiro nome dele. Quer dizer, vocês também não têm que saber tudo agora, né? Porque isso é o que a gente vai ver durante esse semestre. Mas eu já vou colocar aqui, é o Henrique. Henrique Bernardelli. E às vezes a gente ouve falar assim, os irmãos Bernardelli. Quem são? É o Rodolfo e o Henrique. O Rodolfo era escultor e o Henrique era o pintor. Bom, deixa eu parar de apresentar essa parte. E agora eu vou voltar. Queria só fazer seguinte comentário. A gente conhece, vocês, mesmo sem ainda terem cursado, né, aqui a História da Arte do Brasil 2, vocês já sabiam vários nomes de artistas, mais do que o do período colonial. Porque, na verdade, há uma mudança muito grande que vai acontecer no século XIX, na forma de se ensinar a arte e no status dos artistas. Porque no período colonial, alguns artistas realmente se destacaram, porque eles foram tão incríveis e eles tiveram uma busca tão grande, tipo o Aleijadinho, o Ataíde. Então, esses a gente guardou o nome deles. Mas existiram vários outros artistas que ficaram conhecidos, às vezes, como mestre de não sei o que lá, mestre, que eles não sabem mais o nome deles, que eles não assinavam as obras. É quase como se fosse, aqui no Brasil, uma forma de se fazer arte que era comum na Europa na Idade Média. Né? E depois da Idade Média, com o Renascimento, na arte europeia, o que houve? Os artistas começaram a falar, olha, nós não somos como os artesãos, nós temos um outro estatuto, nós somos importantes como as pessoas que escrevem livros. A Lorena colocou aqui, agora que eu estou vendo aqui, Igreja de São Francisco, várias coisas, que legal. Sim, eu posso disponibilizar os slides depois. Então, voltando aqui para a história do Estatuto do Artista. No período colonial, ainda não havia, assim, uma importância de cada artista. Foram poucos que realmente se destacaram. E no período do século XIX, vai ser super importante o indivíduo. Assim, a gente vai começar a valorizar o artista genial, o talento do artista. E, então, por isso, a gente acaba conhecendo muito mais os nomes dos artistas desse período do que do período anterior. Vou agora voltar aqui para os nossos slides. Deixa eu abrir aqui. E vou voltar a compartilhar. Então, História da Arte do Brasil, século XIX. Eu queria que vocês observassem agora essa imagem aqui. Não sei se vocês já conhecem. Deixa eu até diminuir um pouquinho. E, vamos ver a próxima. E essa aqui. Então, uma é uma aquarela, né, de 1823, e a outra é uma litografia, de 1835. O que vocês sabem sobre essas imagens? Ou mesmo se você não souber nada, o que você pode comentar? O que vocês podem comentar sobre essas imagens para mim? Que na formação do artista, a cópia fazia parte. Muito do que a gente conhece hoje eram ensaios, exercícios propostos. Isso é verdade. Mas nesse caso aqui, tanto a aquarela é do Debré, e essa litografia também é do Debré. Então, assim, no caso, se não foi uma... E a lito, ela é posterior. Olha, ela é de 35. E a aquarela é de 23. Porque no período colonial, muitas vezes você tem pinturas que estão dentro da igreja
que foram feitos a partir das estampas ou gravuras. Então, a gravura seria anterior à pintura. Nesse caso aqui, é o contrário. Ele primeiro fez uma aquarela, 1823, e depois foi feita uma gravura. Por que essa gravura foi feita? Alguém sabe? Foi uma sugestão, na verdade. Tipo, se existia prensa para fazer litografia aqui, deveria existir, mas não sei se eram muitas, então, sei lá, uma hipótese. Ele ter feito aquarela anterior, porque a aquarela é muito mais fácil de você fazer do que uma litogravura, né? Sim. Somente a questão das cores, tem que fazer a prensa várias vezes, no caso, uma litografia colorida. Não sei, Isso. Sugestão. Tá. Na verdade, o que acontece? Aquela lito, ela já foi feita com o propósito de ilustrar um livro. O livro que o Debré publicou na Europa. Então, essas litos devem ter sido feitas já na Europa para o livro dele, que foi a história, Viagem Histórica e Pitoresca ao Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro. Deixa eu abrir aqui o documento de novo, para a gente poder ver as imagens novamente. Esse aqui. É que essas imagens tinham o intuito de circular, exatamente. O nome do livro. Viagem. Deixa eu ver se eu pego aqui da... Professora, Ah, no século XIX, a igreja deixa de ser a única clientela, né? Passa exatamente. a política, né? Passa a dividir, digamos assim, né? O Isso. espaço. Isso, essa é a grande diferença, porque vai ter outros... Haverá muitas diferenças importantíssimas. Deixa eu voltar aqui a apresentar a imagem, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho desses acontecimentos históricos que vão mudar completamente a situação do nosso país e a situação das artes no Brasil. Graças a Deus. Olha só, aqui, o que acontece? A gente está vendo o artista francês, Jean-Baptiste Debré, que veio ao Brasil com uma incumbência de formar uma escola na Academia de Belas Artes, ele com outros artistas franceses. Só que, ao mesmo tempo, o Debré está vendo o Rio de Janeiro, a vida das ruas no Rio, e, nesse caso aqui, uma cena de carnaval. Esse carnaval aqui parece muito diferente ou muito parecido com o carnaval de hoje? Vocês talvez já tenham estudado um pouquinho, já ouviram falar do intrudo? Sim, já ouvimos. Quer falar um pouquinho? Já li alguns artigos sobre isso, que não tinha tanta fantasia, era uma bagunça, é uma festividade de origem portuguesa, né? Bem diferente do carnaval que a gente conhece hoje, que é aquele movimento do século XIX, justamente se aproximando mais se inspirando mais na questão francesa. Mas é isso que eu li. E aqui nessa imagem, nessa aquarela, a gente vê, tem esse rapaz aqui jogando água, tá vendo? Tipo, parece uma injeção, assim, um negócio, sei lá. Uma seringa. Uma seringa, jogando água. Aqui tem umas frutas que seriam limões de cera, ou limões de cheiro, que falava, que era uma cera, dentro tinha esse perfume, que as pessoas jogavam umas nas outras. E também, tem esse outro aqui colocando farinha na cara da moça. Então, era essa brincadeira, né, de jogar água, de jogar o limão de cera. Como eu disse, acho que foi o Alfredo que estava falando, essa bagunça. Então, ele registra isso da festa. Agora, em 1823, porque vocês acham que esse aspecto da cidade, ele lembra o período colonial? Pela arquitetura, pelos costumes, certamente. Mas, por exemplo, em 1822, já tinha acontecido a independência do Brasil. Então, a gente não está mais no período colonial. Só que essa imagem, ela reflete muito ainda, é a mesma, não mudou de um dia para o outro, né? A vida da cidade, ela permanece. Aqui ele
assinou aqui no degrau, tá vendo? J.B. Debré, 1823, Rio de Janeiro. E essa aqui já é feita a litografia para ilustrar esse livro, que era Viagem Histórica e Pitoresca ao Brasil. E vocês acham que essa imagem foi feita para quem? Os estrangeiros? Exatamente. O Debré era esse francês que veio ao Brasil, ele morou muitos anos aqui. E ele vai, então, produzir essas imagens pensando no público europeu, porque existia esse tipo de publicação, viagem histórica e pitoresca. A China, a Índia, enfim, há vários outros países. Oi? Os embaixadores, os representantes dos países encomendavam esse tipo de imagem. Isso. Aliás, só o Debré tem três volumes desse, né? Exatamente. Tem o primeiro que é de 1834, o segundo de 1835, e, se eu não me engano, o terceiro é o 1837. Foi feito em 3 volumes. Essa imagem aqui é para o segundo volume. No primeiro volume, ele colocou mais a arte indígena. No segundo volume, é que ele vai colocar a vida da cidade do Rio, as ruas, né, da cidade do Rio. Vamos ver a seguir. As duas juntas, olha só. Elas são super parecidas, mas tem pequenas diferenças, né? Às vezes, o contraste, as figuras aqui do fundo, elas estão mais detalhadas do que na aquarela. Mas você sente que certamente o artista, o litógrafo, procurou ser fiel e realçar alguns detalhes que não eram tão visíveis na aquarela. Mas vamos seguir aqui. Agora eu queria que vocês vissem esse retrato. Retrato de Dom João VI. Está escrito aqui, Jean-Baptiste Debré. Né? Então, o Baptiste Debré que fez essa pintura. Mas eu ia fazer uma brincadeira que eu ia perguntar assim, vocês acham que é o mesmo artista, só que já está escrito, eu não devia ter colocado não. Vocês acham que é o mesmo artista que fez essa aquarela e esse retrato? Mesmo que seja o mesmo artista, assim, é o Jean-Baptiste Debré, é quase como se ele fosse 2 artistas diferentes. Na hora que ele produz essa aquarela e na hora que ele faz esse retrato. Vocês concordam comigo, assim, que parecem quase como se fossem 2 artistas diferentes? Não chega tanto. Sim. O retrato, ele parece bem europeu, né? Agatha, fala um pouquinho mais perto do microfone. O retrato, ele parece bem europeu, né? Feito das aquarelas. Isso. Olha só, toda obra de arte a gente deve sempre se perguntar quem fez e para quem? E qual o intuito? E nesse caso aqui, eu queria que vocês observassem a pose dessa figura e as poses, enfim, as atitudes corporais, né, a forma, os movimentos desses personagens. E se vocês acham que... Qual a diferença principal? Se vocês tivessem que descrever essa imagem e essa aqui, para descrever a atitude corporal, a pose da pessoa, né, das figuras. Acho que é é o objetivo também, né? Um retrato, um negócio para representar um personagem, uma figura importante, e o outro eu acho que é um registro de uma cena cotidiana, então é uma coisa mais descontraída também, a situação, que é um carnaval. Exatamente. É um pouco disso. A pose dele está mais ensaiada do que a dos negros, né? Nali também colocou, o retrato parece mais formal. É isso mesmo. Mostra uma imponência que Dom João não tinha, né? Como os historiadores dizem, né? Talvez em algumas ocasiões ele era até obrigado a se colocar nessa pose, mas ele mesmo parece que ele não gostava muito, ele queria tudo ser mais informal possível. Mas fala. Esse tipo de pintura não tem a ver também com o romantismo, porque tem toda aquela questão heróica das coisas. Então, acho que retratar ele assim também é eternizar ele de uma forma que era digno de ser visto como um rei, apesar das vontades de Dom João, mas talvez fosse uma regra que eles tinham que seguir, assim.
Sim, eu acho que sim. Olhando o cavalo dele, assim, tipo de coisa. E certamente, assim, o grande modelo serão as pinturas e os retratos de Napoleão. Não necessariamente só o romantismo, tá? Porque vai ter retratos de reis mesmo antes e depois do romantismo. Mas tem a ver realmente essa... Vocês perceberam bem como que ele aqui, ele está posando nessa atitude formal, e enquanto que para essa cena de rua, o Debré tentou colocar realmente essa espontaneidade. Agora, de qualquer forma, esse também é um trabalho construído, né, gente? Assim, é composto. Ele vai compor a cena, mas ele vai compor a cena procurando dar esse sentido de uma espontaneidade, de ele captar a vida das ruas, exatamente isso, como é que as pessoas se comportavam, vai colocando vários personagens. É bem comum nessas cenas feitas pelo Debré que tem uma cena bem no primeiro plano, e ao fundo, tá vendo aqui, se repete, tem os personagens menorzinhos também jogando limão de cheiro, ela com o tabuleiro, vendendo as frutas. Então, isso é mais ou menos um padrão também. Ele vai procurar, tem alguns padrões que ele vai seguir, porém, no objetivo dele é criar essa sensação do registro espontâneo. E claro que ele estava realmente observando essas personagens na rua. Ele tem uma familiaridade. Eu acho que realmente a forma como ele vai retratar o Rio de Janeiro, a gente percebe que não é um estrangeiro viajante. Ele é um estrangeiro que ficou morando, que fez parte da vida da cidade. Ele, de fato, conheceu mais profundamente a cidade. E na hora que ele faz o retrato do rei, ele segue os padrões que eram necessários para você fazer a imagem do rei. E no caso desse retrato aqui, 1817, ele vai ser reproduzido em gravura. Aqui já é o contrário, né? Não, já é o contrário, não. Também é a mesma coisa, desculpa. Que a aquarela tinha sido transformada em gravura, e aqui também. Agora, só que é o retrato feito a óleo sobre tela, também vai ser feito em gravura. Então, o retrato de Dom João VI, d'après Debré. D'après é uma expressão em francês que significa a partir de, né? Então, esse retrato foi feito a partir daquela obra do Debré, mas é uma gravura sobre metal feita pelo Charles Simon Radier. E quando você faz essa gravura, você consegue divulgar também a imagem do rei para várias pessoas. Então, essa publicidade da onde emana o poder tem esse papel também, né, dessa pintura e dessa gravura. Aqui a gente está vendo as duas, lado a lado. Tem a coroa, parece que entre os portugueses, eles não costumavam colocar a coroa na cabeça do rei. Que é diferente de, por exemplo, o Napoleão, ele tem uma pintura que mostra ele se coroando. Entre os portugueses haveria essa tradição de que você deixava a coroa ao lado. Tem até uma história, mas depois eu posso procurar para vocês. Eu acho que alguma devoção à Nossa Senhora, acho que só a única que receberia a coroa seria a Nossa Senhora, alguma coisa assim de sentido religioso. Então a gente pode ver aqui também como ele procurou ser bem fiel ao retrato, a óleo. E agora eu queria mostrar para vocês outras imagens e saber se vocês já chegaram a ver. Professora, fala. Ambas, voltando lá em cima, desculpa, ambas não seriam com um cunho publicitário, no caso? Porque a primeira, mesmo que seja falando, mostrando como era a vida, depois ela foi parar num livro que não era para os brasileiros verem. E a outra pintura do rei também é a mesma coisa. Acho que sim. Acho que você tem razão. Só que uma era para o público brasileiro, né, a do rei, para mostrar de onde veio o poder, quem é que está no comando, digamos assim. E a outra seria para divulgar uma imagem do Brasil para fora. Tanto que, a gente depois vai comentar mais isso, mas eu posso adiantar para vocês, esse volume, o segundo volume da Viagem Pitoresca do Debré, quando o Debré manda aqui para o Brasil, e esse volume vai ser analisado pelos eruditos, pelos membros do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, esses brasileiros, eles não vão gostar. Eles não vão gostar, eles vão dizer assim, a imagem que o Debré está espalhando do Brasil aí fora,
mostra muitos negros nas ruas. Olha só, tem a questão realmente do racismo. E não devia mostrar isso. Que imagem que os europeus vão fazer do Brasil? Então, isso é muito curioso, assim, e precisou passar 100 anos para ter uma edição em português desse livro. Quer dizer, na época mesmo, no século XIX, os brasileiros não gostaram do Debré ter representado como era o Rio de Janeiro. Com a presença, né, dos ou negros livres ou escravizados nas ruas. Então, a gente percebe que, assim, que tem públicos diferentes. O artista está sempre, em geral, ele está pensando para quem eu estou fazendo isso. Então, no caso lá da arte colonial, para a igreja, enfim, para colaborar nessa difusão da mensagem religiosa. No caso do Debré, quando ele faz para o público europeu, ele faz de um jeito, e quando ele faz para o público brasileiro, ele faz de outro. Tá bom, Gilson. Érica, depois você pode, talvez, salvar, tem uma lista de pessoas, né? Aí depois, para a gente controlar a presença. Uhum. Vou voltar aqui para aquelas imagens. Eu fiquei pensando aqui também, isso que vocês estavam falando agora, ainda que ambas as imagens tenham tido um certo cunho publicitário, eu acho que é muito bem estudado como que ele iria manipular essas poses, essas formas e as captações do tempo efêmero versus esse tempo eterno que essa pose rígida passa, porque quando você também coloca imagens num espaço de publicidade, você está falando coisas diferentes. Ele está esqueci a palavra, mas disseminando, enfim, essas imagens, mostrando relações de poder, né? Como você estava falando. Então, é verdade. Eu acho que é uma intenção de deixar claro quais são essas caras desse local em que ele estava ocupando, que ele estava conhecendo, que ele estava levando para a Europa, né? Então, eu acho que também é um desejo de falar que esses negros não têm nome, não têm pose, não tem essa estabilidade que a imagem do Dom Pedro vai ter, que tem uma poase muito maior, assim. Enfim, eu acho que isso tudo é extremamente bem calculado. Ana Carolina, né, eu estava pensando assim, realmente, é importante a gente perceber que existem semelhanças, né, como foi apontado, de que as duas são imagens feitas para circular, elas são pensadas, elas são elaboradas, mas também perceber as diferenças, como que a imagem é totalmente diferente, né? Assim, justamente para atingir certos objetivos. Então, o artista ali está tentando alcançar um objetivo ou outro, a imagem dele vai ser diferente. É quase como se fossem dois artistas. E se você olhar na cena do Carnaval da Lito, você vê que no fundo tem uma pessoa que provavelmente era, sei lá, uma branca com mais grana, que está com uma roupa mais formal e um guarda-chuva, e ela é um dos únicos corpos da cena que está super ereto, super rígido, super fixo, assim. Ele não demonstra muita espontaneidade. Lá no final tem um cara de guarda-chuva, só que na Lito dá para ver melhor, né? Porque tem mais os detalhes, então. E até a apresentação desse corpo não negro, não escravo que está ali, ele é representado com outra movimentação que os corpos negros escravos, né? Então, ainda que no fundo ele não tem um movimento tão efêmero quanto dos que estão na frente. Isso também foi uma coisa que eu fiquei olhando, assim, eu achei muito proposital a captação de tempo entre os corpos diferentes, né? Como o corpo negro ele está num tempo extremamente efêmero e que está se esvaindo e se movimentando. Mas, Ana, eu não consegui ver essa figura da branca. Lá no fundo tem um cara de guarda-sol e uma roupa de terno. Eu acho difícil de acreditar que fosse um escravo. Aqui. E ele é o único que está super ereto, tanto que até os escravos que estão no fundo com ele é verdade também. Eles estão no movimento. E esse cara tá tipo poste. Assim pode como o Dom Pedro também tava tipo Dom João, tá? Dom João. Desculpa. Tava super fixo também, né? Eu acho que tem um certo estudo em como você quer mostrar o movimento desses corpos entre a relação de hierarquia de poder que eles têm. Pode ser sim. Bom, essas são algumas observações primeiras que a gente está vendo, assim, como que
as duas produções foram feitas ali no século XIX e tem uma diversidade. Isso, o tempo todo a gente vai estar notando que, quando chega esse período, a arte brasileira ela vai ter uma diversidade muito grande, porque mesmo sendo um francês que fez essas duas imagens, elas fazem parte da história da arte do Brasil do século XIX, tá? Porque eles vão estar ali intrinsecamente ligados. Essa vai ficar conhecida como a missão francesa. A gente depois vai ter uma aula mesmo só sobre essa questão. Aqui, agora eu só queria mostrar algumas outras imagens. Essa aqui é uma cópia da Balsa da Medusa do Géricault, feita pelo Vitor Meirelles. Então, é um detalhe, é uma pintura que o Vitor Meirelles está copiando o quadro do Géricault. Aqui a gente está vendo a primeira missa, né, que já foi falada também, do Vitor Meirelles. Esse é um quadro do Eliseu Visconti, já de 1933, Ilusões Perdidas. Então, eu falo que a gente está estudando a arte do século XIX aqui, porém a gente vai entrar pelo século XX, que a gente às vezes também chama isso aí de o entre séculos, o final do XIX e o início do XX, como se fosse um período só. Claro que em 1922 vai acontecer a Semana de Arte Moderna, em São Paulo, que vai ter a introdução da arte moderna no Brasil, mas artistas como Eliseu Visconti, que foi formado no final do século XIX, eles ainda vão estar ativos. Então, por vezes, eu vou mostrar alguma obra que já é do século XX, mas ela está dentro dessa esteira ali do século XIX, do final do século XIX. Essa aqui, Pedro Américo, Voto de Heloísa, está no Museu Nacional de Belas Artes. Ela é de 1880, olha só, bem anterior àquela do Visconti. Mas eu acho bem curioso, quando a gente coloca uma ao lado da outra, quase que formam um círculo. Está vendo assim essa fumaça? Eu fico achando, às vezes, que o Visconti, na hora que ele foi pintar esse quadro, lá no inconsciente dele, ele estava lembrando da Heloísa, do Pedro Américo. Porque sai uma fumaça aqui do turíbulo e que tem várias imagens. Ela está vendo várias figuras aqui saindo dessa fumaça. E, no caso do Visconti, sai essa fumaça da palheta dele. E com várias figuras também. A gente depois vai trabalhar um pouquinho sobre essa representação das figuras saindo da palheta do Visconti. Então, era só um pouco para mostrar o tipo de... uma variedade grande, né, de obras. Cópias de obras europeias, produção de uma pintura de história, e coisas curiosas como essa, em que a gente vê obras de períodos tão diferentes, mas que parecem se relacionar de alguma maneira. E agora, eu queria que vocês... ainda tem esses aqui. Eu queria, antes de passar para a próxima etapa. Aqui é uma gravura, uma aquarela do Debré, que virou lito em 1934, porque ela fez parte do primeiro volume daquele Viagem Pitoresca. Então, ele chama de Botocudos. E eu queria que vocês comparassem com essa aquarela aqui, que foi feita pelo Aimé Adrien Tonnet, que era um dos filhos do Nicolas Antoine Tonnet. Não se preocupem agora com esses nomes, que depois a gente vai falar um pouquinho mais desses personagens. Mas o que importa para mim é que o Tonnet fez essa aquarela em 1827, no agrupamento dos índios bororos. Eu queria que vocês comentassem um pouco o que vocês acham dessa imagem dos índios pintados pelo Aimé, com esses índios aqui pelo Debré. Que tipo de observação vocês podem adiantar para mim? Vocês gostam mais de uma do que de outra? Ou vocês percebem alguma diferença entre elas? Acho que esse aí está mais detalhado, né? As roupas, enfim, o cabelo, os adereços e tal. E na outra parece que é tudo junto, assim, você não consegue identificar muito bem o que é o quê. É a nitidez, o primeiro está mais nítido. Tá. Então, na verdade, eu acho que a do Debré está colonizado, né? Já são os indígenas colonizados. E a outra é uma imagem mais natural, mais eles já estavam ali. Né? Quem falou agora da naturalidade? Mirella, eu concordo perfeitamente com você, inteiramente. Me parece muito, a do Aimé, a do Tonnet, ela parece mais natural. Eu sei, que ele estava ali com os índios. Ele fez parte de uma expedição,
ele conviveu com os índios, e ele deve ter visto os índios conversando. Ó, porque o que está escrito aqui? Ah, não está escrito. Mas tem um índio que está contando uma história para os outros. E aí todos os outros se agruparam para escutar a história, que ele está contando que caçou uma onça. No título dessa aquarela explica melhor a imagem. E, na verdade, o Debré nunca esteve entre os índios, tá, gente? O Debré, quando ele pinta os índios, vai ser tudo a partir de gravuras de outros artistas, ou de algum material que tinha vindo ao Rio de Janeiro. Então, ele deve ter visto esse manto no museu, que já estava sendo formado. E ele faz, os índios não têm muito cara de índio, você percebe que ele não está familiarizado. Quando ele pinta os negros nas ruas do Rio, ele de fato conhece, ele está familiarizado. Mas quando o Debré faz os índios, ele não tem essa familiaridade. Enquanto que no Aimé, a gente percebe que ele faz essa coisa muito mais natural. Eu acho muito linda essa aquarela aqui do Toné, do filho do Nicolas. E esse Aimé Adrien Toné vai ter uma história muito trágica, romântica e trágica, porque nessa expedição que ele está acompanhando, era uma expedição científica, né? Uma expedição que vai ser organizada por cientistas que estão estudando a flora, a fauna, e também já aí esse interesse, né, pela cultura dos índios. Só que ele depois vai tentar atravessar um rio a nado e ele vai morrer afogado no rio. Então, infelizmente, ele vai morrer muito jovem, mas as aquarelas que ficaram do Aimé Adrien Toné, eu acho que elas têm um valor muito grande. Aqui, ó, comparando as duas. Olha como... Realmente, assim, e no caso do Debré, é quase... Sabe aquela coisa de moda? A vista de costas e a vista de frente. Vocês estavam comentando essa nitidez. Uma coisa didática, né? De mostrar como que é essa vestimenta, como é que eles colocavam. Então, não é natural. Enquanto que essa aqui, a gente encontra essa cena ali. Natural. Pelo menos, assim... um registro de alguma coisa que ele estava vendo. Não tira o valor da obra do Debré. Mas se eu fosse, tipo assim, querem me dar uma das duas, eu ia escolher a do Toné. Bom, e agora é o seguinte, é um exercício que eu sempre proponho nas primeiras aulas. Eu vou colocar aqui 5 imagens, e isso vai ficar para vocês lá no Classroom, e vocês vão descrever essas imagens, tá? Essa vai ser uma primeira tarefa, assim, uma atividade para vocês fazerem. E a gente não vai precisar... Normalmente, quando é sala de aula, eu peço para fazer ali na hora. Mas aqui eu vou pedir para vocês fazerem depois que a gente se despedir. Então, só vou mostrar um pouco as imagens agora, depois isso vai ficar disponível. Vou explicar o que eu quero que vocês façam. E, em seguida, a gente vai conversar um pouco mais sobre o programa das aulas, sobre a forma de avaliação, dúvidas que vocês tenham, tá bom? Então, enfim, essa aqui é a primeira imagem. Essa aqui é a segunda imagem. A terceira imagem. Quarta imagem. E a quinta imagem. Então, vocês estão vendo que, por enquanto, eu não coloquei a autoria de ninguém. Quer dizer, no caso, nem essa aqui não está com autoria. Algumas dá para vocês saberem porque está escrito. Mas, enfim, né, tá assinado. Mas o objetivo aqui não é vocês me dizerem, foi pintada por fulano de tal, no ano tal. Não é para vocês darem as informações que depois, num segundo momento, a gente vai também procurar. O objetivo aqui seria cada um de vocês escolher dessas 5 imagens uma delas, e aí vocês podem escolher porque gostaram mais, ou, às vezes, até porque se incomodaram mais. Alguma coisa na imagem que vocês escolheram vai ter chamado a atenção de vocês. E aí o exercício vai ser o seguinte, descrever essa imagem, escrever sobre essa imagem, descrevendo ela, como se vocês estivessem falando dela para alguém que não está vendo a imagem.
Tá? Então, vocês têm que falar assim, olha, essa imagem que eu estou vendo, ela representa tal coisa assim, assim. As cores são assim. No primeiro plano, tal coisa. No segundo plano, outra coisa. Tá? Então, assim, e também, seria bem legal vocês falarem das sensações que essa imagem provoca em vocês. Então, essa imagem me faz sentir tal coisa, tal sensação. Dá para quase que perceber isso assim, essa, tá? Então, assim, esse exercício, qual é o objetivo dele? Deixa eu até parar aqui de partilhar para falar melhor com vocês. Para o historiador da arte, é muito importante esse exercício de descrever a imagem. E esse exercício de olhar as imagens e começar a perceber os detalhes e também que sensações essa imagem provoca em cada um. Tá? Porque esse tipo de exercício é muito importante, ou tão importante quanto, ou talvez mais importante do que ir atrás dos documentos e ir atrás dos livros e do material escrito sobre as obras. Porque o que é fundamental é vocês desenvolverem esse olhar e essa percepção das obras, terem uma confiança também na intuição de vocês quando vocês estão diante de uma obra de arte. Então, essa parte da intuição e de vocês descreverem as sensações que vocês têm diante da obra, isso é super importante. Não é suficiente, tá? Isso é uma primeira etapa. Claro que também faz parte depois vocês irem atrás das informações, quem fez essa obra, em que ano fez, para quem que foi feita, quando é que ela foi exposta, ou ela nunca foi exposta, e uma série de outras informações factuais, né, dos fatos sobre aquela obra. Quem já escreveu sobre ela, o que foi escrito, o artista falou alguma coisa dessa obra. Então, todas essas outras informações também são fundamentais. Mas eu acho que é muito importante esse primeiro passo de vocês olharem para a obra e tentarem descrever ela. Eu agora vou parar de gravar, porque a gente vai falar mais de coisas sobre o programa das aulas, sobre como que a gente vai continuar as nossas aulas. Então, deixa eu só interromper aqui.